Insônia, Stephen King. Narração, Dani Bernardo. Parte 1. Doutorizinhos carecas. Existe um abismo entre aqueles que conseguem dormir e os que não conseguem. É uma das grandes divisões da raça humana. Iris Murdoch, Nuns and the Soldiers. Capítulo 1. Mais ou menos um mês após a morte de sua mulher, Ralph Roberts começou a sofrer de insônia pela primeira vez na vida. O problema, de início brando, foi gradualmente piorando. 6 meses após as primeiras interrupções do seu ciclo de sono, até então sem incidentes, Ralph atingira um estado de infelicidade em qual mal podia acreditar e, menos ainda, aceitar. Pelos fins do verão de 1993, ele começou a imaginar como seriam seus anos restantes na Terra em meio a um aturdidamento de olhos insones e arregalados. Claro que não chegaria a tanto, disse a si mesmo. Nunca chega. Mas seria verdade? Ele não sabia ao certo, e isso era o diabo, porque os livros sobre o assunto que Mike Helm lhe indicara na biblioteca pública de Derry não o ajudaram muito. Havia vários sobre distúrbios do sono, mas pareciam se contradizer. Alguns chamavam insônia de sintoma, outros de doença, e pelo menos um a chamara de mito. O problema não parava por aí tão pouco. Pelo que Ralph entendera da leitura dos livros, ninguém parecia saber com exatidão o que era o sono em si, como funcionava e o que fazia. Ele sabia que devia parar de bancar o pesquisador amador e consultar um médico, mas encontrava surpreendente dificuldade em fazer isto. Supunha que ainda estava aborrecido com o Dr. Lichfield. Afinal, fora Lichfield que no início diagnosticara o tumor no cérebro de Caroline como dores de cabeça provocadas por tensão. Só que Ralph tinha a impressão de que Lichfield, um solteirão convicto, realmente acreditara que Caroline sofria de um simples caso de depressão. E fora Lichfield que se mantivera clinicamente tão ausente quanto possível, após o verdadeiro diagnóstico de Caroline. Ralph tinha certeza que se lhe tivesse feito a pergunta queima-roupa, Lichfield teria respondido que entregara o caso a Jamal, o especialista, tudo muito correto e às claras. Só que Ralph fizera questão de dar uma boa espiada nos olhos de Lichfield nas poucas ocasiões em que se encontraram, entre as primeiras convulsões de Caroline em julho do ano anterior e sua morte agora em março. E Ralph achava que o que vira naqueles olhos fora uma mistura de constrangimento e culpa. Era a expressão de um homem que fazia um grande esforço para esquecer que errara. Ralph acreditava que a única razão pela qual ainda conseguia olhar para Lichfield, sem ter vontade de lhe partir a cara, era que o Dr. Jamal lhe dissera que um diagnóstico precoce provavelmente não teria feito diferença alguma. Na altura em que as dores de cabeça de Caroline se manifestaram, o tumor já se enraizara e, com certeza, já estava disparando células cancerosas para outras áreas do cérebro como um pacote maligno. Em fins de abril, Dr. Jamal deixara o hospital para abrir uma clínica no sul de Connecticut e Ralph sentiu sua falta. Achava que poderia ter discutido sua insônia com ele e tinha a impressão de que o Dr. Jamal o teria escutado de uma forma que Lichfield não faria ou não saberia fazer. Pelo final do verão, Ralph lera o suficiente a respeito da insônia para saber que o tipo que o afligia, embora não fosse raro, era bem menos comum do que a insônia dos que custam a dormir. As pessoas que não sofrem de insônia, em geral, mergulham no primeiro estágio do sono de 7 a 20 minutos após se deitar. Os que custam a dormir, por outro lado, por vezes chegam a levar 3 horas para entrar em sono profundo. E enquanto as pessoas normais começam a entrar no terceiro estágio do sono, o que alguns livros antigos chamam de sono teta, assim descobrira, mais ou menos 45 minutos após adormecer. Os que custam a dormir levam, em geral, mais 1 ou 2 horas para chegar lá. E muitas noites não chegam a dormir profundamente. Acordavam estremunhados, por vezes guardando lembranças desfocadas de sonhos desagradáveis e confusos, frequentemente com a impressão errônea de que passaram a noite inteira acordados. Em seguida à morte de Caroline, Ralph começou a acordar prematuramente. Continuava a se recolher quase sempre depois do telejornal das 23 horas e adormecia quase imediatamente. Mas em vez de acordar às 6h55 em ponto, 5 minutos antes do rádio despertador tocar, começou a acordar às 6. A princípio não ligou muito. Debitou isso ao fato de conviver com uma próstata ligeiramente aumentada e um par de rins de 70 anos.
mas não se lembrava de ter que ir ao banheiro com tanta urgência quando acordava, e não conseguia voltar a dormir mesmo depois de esvaziar o que acumulara. Simplesmente ficava deitado na cama que dividira com Caroline tantos anos, esperando das 6h55, 6h45 no máximo, para se levantar. Com o tempo desistiu até de tentar adormecer outra vez. Simplesmente ficava deitado com os dedos longos das mãos ligeiramente inchadas, entrelaçados sobre o peito, a contemplar o teto malhado de sombras, sentindo os olhos do tamanho de maçanetas. Por vezes pensava no Dr. Jamal lá em Westport, com aquele leve e reconfortante sotaque indiano, a construir o seu pedacinho do sonho americano. Outras pensava nos lugares que ele e Caroline visitaram no passado, e a lembrança que lhe ocorria com mais frequência era uma calorenta tarde na praia de Bar Harbor. Os dois sentados com roupas de banho a uma mesa de piquenique, sob um enorme guarda-sol, comendo mexilhões fritos e bebendo cerveja Budweiser diretamente dos longos gargalos, enquanto observavam os barcos à vela deslizarem velozes pelo azul do mar. Quando fora isso? 1964? 1967? Fazia diferença? Provavelmente não. As alterações no seu horário de sono tampouco teriam feito diferença se a coisa parasse por aí. Ralph teria se adaptado às mudanças, não apenas com facilidade, mas com gratidão. Todos os livros que pesquisara naquele verão pareciam confirmar uma máxima da sabedoria popular que ouvira a vida inteira. As pessoas dormiam menos à medida que envelheciam. Se perder 1 hora ou pouco mais de sono por noite fosse o único preço a pagar pelo prazer duvidoso de ter 70 primaveras, ele o faria e se daria por feliz. Mas a coisa não parou por aí. Por volta da primeira semana de maio, Ralph estava acordando com o canto dos pássaros às 5h15. Tentou usar tampões nos ouvidos durante algumas noites, embora desde o início duvidasse que adiantariam. Não eram os passarinhos recém-chegados que o acordavam, nem o escape de um raro caminhão passando pela Avenida Harris. Sempre fora o tipo de sujeito que conseguia dormir durante um desfile de banda militar e não achava que isso tivesse mudado. Mudar alguma coisa dentro de sua cabeça. Havia um interruptor lá dentro que andava ligando um pouquinho mais cedo todo dia, e não ocorria a Ralph como impedir que isso acontecesse. Por volta de junho, ele estava despertando bruscamente, como um boneco de mola, às 4h30, 4h45 mais tardar. E pelos meados de julho, que não fora tão quente quanto o julho de 1992, mas bem quentinho, obrigado, passara a acordar por volta das 4. Foi durante essas noites quentes e longas, em que ocupava um pedaço demasiado pequeno da cama em que ele e Caroline tinham feito amor em tantas noites de verão e de inverno, ele começou a refletir no inferno que seria sua vida se o sono desaparecesse por completo. À luz do dia, ele ainda era capaz de zombar da ideia, mas estava descobrindo certas verdades melancólicas sobre as noites escuras da alma de que falava F. Scott Fitzgerald. E a vencedora da noite era a seguinte: às 4h15, qualquer coisa parece possível. Qualquer coisa. Durante o dia, ele ainda conseguia se convencer de que estava apenas passando por uma readaptação no ciclo de sono, que seu corpo estava respondendo de maneira perfeitamente normal a várias mudanças da vida, em que se destacavam a aposentadoria e a perda da mulher. Por vezes usava a palavra solidão quando pensava em sua nova vida, mas evitava a temida palavra com D, empurrando-a de volta ao armário fundo do subconsciente sempre que lampejava por um instante em seus pensamentos. Solidão era suportável, já a depressão não. Talvez você precise fazer mais exercícios, pensou. Caminhe um pouco como costumava fazer no verão passado. Afinal, você anda levando uma vida bem sedentária. Levanta, come torrada, lê um livro, assiste a um pouco de TV, compra no mercadinho em frente um sanduíche para o almoço, mexe um pouco no jardim. Talvez vá à biblioteca ou visite Ellen e a Nenê. Se por acaso estiverem do lado de fora, talvez se sente na varanda e passe um tempinho com McGovern ou Louis Chase. E depois? Lê mais um pouco, assiste mais um pouco à TV, lava a louça, vai para a cama. Sedentária, monótona. Não admira que acorde cedo. Só que isso era besteira. Sua vida parecia sedentária, sem dúvida, mas na realidade não era. O jardim era um bom exemplo. O que ele fazia ali não daria para ganhar nenhum prêmio, mas era muito mais que brincar de jardineiro.
Na maioria das tardes, ele arrancava mato até o suor desenhar uma árvore escura nas costas de sua camisa e espalhar círculos sob as axilas. E muitas vezes se via trêmulo de exaustão quando se dispunha a reentrar em casa. A palavra castigo provavelmente definiria melhor a situação do que brincadeira. Mas castigo por quê? Por que acordar antes do amanhecer? Ralph não sabia nem se importava. O trabalho no jardim ocupava uma grande parte da tarde. Afastava seus pensamentos das coisas que realmente não lhe interessava lembrar. E isso era suficiente para justificar os músculos doloridos e a revoada ocasional de pontos negros diante dos olhos. Começara a alongar suas visitas ao jardim pouco depois do 4 de julho e continuara assim durante todo o mês de agosto. Muito depois de ter colhido as primeiras safras e as segundas, infelizmente, terem engorado por falta de chuva. Você devia parar com isso, viu McGovern lhe aconselhar uma noite quando estavam sentados na varanda, bebendo limonada. Isso foi em meados de agosto e Ralph começara a acordar por volta das 3h30. Não pode fazer bem à sua saúde. E pior, você está com cara de maluco. Talvez eu seja maluco. Ralph respondera bruscamente, e seu tom ou a expressão de seus olhos devem ter sido convincentes, porque McGovern mudou de assunto. 2. Ralph retomou as caminhadas, nada parecidas com as maratonas de 1992, mas conseguia cobrir uns 3 quilômetros por dia quando não chovia. Em seu percurso habitual, descia a ladeira perversamente chamada de Morro Acima até a Biblioteca Pública de Derry, e depois até a Beck Pages, uma combinação de sebo e banca de revistas e jornais na esquina das ruas Witcham e Main. A Beck Pages ficava ao lado de um brechó bem sortido chamado Second Hand Rose e Second Hand Clothes e, num dia de agosto do seu descontentamento, ele passava por essa loja quando viu um cartaz novo entre os velhos anúncios de trailer restaurantes e aviso de atividades sociais da igreja, colado de modo a cobrir quase metade de um pôster amarelado de Pat Buchanan para presidente. A mulher nas duas fotografias no alto do cartaz era uma loura bonita com seus 30 ou 40 anos, mas à disposição das fotos, à esquerda, o rosto sério, visto de frente, à direita, de perfil, contra um fundo branco, era suficientemente perturbadora para fazer Ralph estacar. As fotos pareciam indicar que o lugar daquela mulher era numa galeria de criminosos procurados ou no documentário de TV. E isso, os dizeres do cartaz deixavam claro, e não era por acaso. Procurada por assassinato. Susan Edwina Day. As fotos o fizeram parar, mas foi o nome da mulher que o reteve. A chamada estava impressa no alto em letras negras garrafais. E embaixo da montagem de fotos, em vermelho, fique fora da nossa cidade. Havia uma linhazinha de texto no pé do cartaz. A visão de perto de Ralph piorara bastante desde a morte de Caroline. Fora para o espaço talvez descrevesse melhor o ocorrido. E ele teve que se curvar até encostar a testa na vitrine suja da Second Hand Rose, Second Hand Clothes, para poder decifrar o que dizia. Pago pelo Comitê pela Vida do Maine. Lá bem no fundo de sua mente uma voz sussurrou. Ei, Susan Day, assassina de bebês. Susan Day, Ralph lembrou-se, era uma ativista política de Nova York ou de Washington. O tipo de mulher de fala rápida que leva motoristas de táxi, barbeiros e operários de construção à loucura. Porque o refrão lhe ocorrera, porém, ele não sabia dizer. Estava vinculada a alguma lembrança que não chegava a se manifestar. Talvez seu velho cérebro cansado estivesse apenas cruzando dados com aquele refrão de protesto contra a guerra do Vietnã na década de 1960. Aquele que dizia: Ei, LBJ, quantos guris matou hoje, idiota? Não, não é esse, pensou. Está esquentando, mas ainda não é esse. Foi. Antes que sua mente pudesse atinar com o nome e a cara de Ed de Pinot, uma voz falou quase junto dele. Terra chamando Ralph. Terra chamando Ralph. Responda, Ralphinho. Despertado de seus devaneios, Ralph voltou-se para a voz. Sentiu-se ao mesmo tempo chocado e divertido ao descobrir que quase dormira em pé. Nossa, pensou. Ninguém sabe a importância do sono até passar por umas horinhas de insônia. Aí o chão começa a se inclinar e os cantos das coisas começam a se arredondar. Era Hamilton Davenport, o dono da Beck Pages, que lhe falara. Enchia o carrinho de biblioteca que costumava deixar na entrada da loja com brochuras de cores vivas. Seu velho cachimbo de espiga de milho, para Ralph sempre lembrava a chaminé de um navio miniatura,
projetava-se do canto da boca, soltando pequenas baforadas de fumaça azulada no ar quente e claro. Winston Smith, seu velho gato cinzento, sentava-se à porta aberta da loja com o rabo enroscado nas patas. Olhou para Ralph com indiferentes olhos amarelos, como se dissesse: "Você acha que sabe o que é ser velho, meu amigo? Eu sou testemunha de que você não entende lufas de velhice." "Puxa, Ralph", Davenport falou. "Devo ter lhe chamado no mínimo 3 vezes." "Acho que estava dormindo", respondeu Ralph. Passando pelo carrinho de biblioteca, encostou-se no portal. Winston Smith manteve sua posição com aristocrático desinteresse e apanhou os 2 jornais que comprava todos os dias, o Globe de Boston e o USA Today. O News de Derry era entregue em casa, cortesia de Pete, o jornaleiro. Ralph por vezes comentava com as pessoas que tinha certeza de que um dos 3 jornais era para dar risadas, mas nunca conseguira decidir qual. Não. Interrompeu-se quando a cara de Ed de Pinou lhe veio à lembrança. Fora de Ed que ouvira aquele refrão maldoso, no verão anterior, lá no aeroporto, e realmente não admirava que levasse algum tempo para resgatar essa imagem da memória. Ed de Pinou era a última pessoa no mundo de quem esperaria ouvir uma coisa daquelas. "Ralph?" Davenport disse. "Você me deixou falando sozinho." Ralph piscou. "Ah, desculpe. Não ando dormindo bem ultimamente. Era isso que eu ia começar a dizer." "Que chato. Mas há problemas piores. Beba um copo de leite morno e ouça um pouco de música suave meia hora antes de deitar." Ralph começara a descobrir neste verão que aparentemente todo mundo na América tinha um remédio infalível para a insônia. Pequenas mágicas para a hora de dormir que passaram de uma geração à outra como a Bíblia da família. Bach é bom. Beethoven também. O William Archman não é mau. Mas o que funciona mesmo, Davenport ergueu um dedo solenemente para enfatizar o que dizia, é não se levantar da cadeira durante aquela meia hora. Para nada. Não atenda o telefone. Não dê corda no cachorro nem põe o despertador para fora. Não resolva escovar os dentes. Nada. Então, quando você for para a cama, pimba, apaga direto. E se a pessoa estiver sentada na poltrona favorita e de repente receber um chamado da natureza? Ralph perguntou. Essas coisas podem acontecer de repente quando se chega à minha idade. Faça nas calças. Davenport respondeu prontamente e caiu na gargalhada. Ralph sorriu, mas sentiu que o fizera por obrigação. Sua insônia estava perdendo rapidamente qualquer graça que pudesse ter tido. Nas calças. Ham riu. Deu uma palmada no carrinho de biblioteca e sacudiu a cabeça para frente e para trás. Por acaso, Ralph olhou para o gato. Winston Smith retribuiu o olhar sem graça, e para Ralph aqueles olhos amarelos e tranquilos pareciam dizer: "Você está certo, ele é um bobo, mas é o meu bobo." "Nada mal, hein?" Hamilton Davenport, mestre em respostas rápidas e espirituosas. "Faça-nas." E deu risadas, balançou a cabeça, depois apanhou as 2 notas de $1 que Ralph lhe estendia. Meteu-as no bolso do aventalzinho vermelho e tirou dali o troco. "Confere?" "Confere. Obrigado, Ham." "Uhum." "E fora de brincadeira, experimente ouvir música. Realmente funciona. Tranquiliza as ondas cerebrais ou coisa parecida." "Vou experimentar." E o pior é que provavelmente o faria. Como já experimentara a receita de limão com água quente da Sra. Rappaport e o conselho de Shauna McClure de esvaziar a mente, retardar a respiração e concentrar-se na palavra calma. Só que, na boca de Shauna, a palavra se transformava em calma. Quando se procurava resolver uma lenta, mas contínua erosão das horas de sono, qualquer remédio caseiro começava a parecer bom. Ralph ia se virando para voltar à caminhada, mas retrocedeu. Que significa aquele cartaz lá na loja vizinha? Ham Davenport torceu o nariz. A loja de Dan Dalton? Nem olho para lá se puder evitar. Estraga meu apetite. Ele pôs outro cartaz repugnante na vitrine? Acho que é novo. Não está desbotado como os outros e chama atenção pela ausência de cocô de mosca. Parece um desses cartazes de procura-se. Só que traz Susan Day nas fotos. Susan Day num... Que filho da mãe! Lançou um olhar indignado para a loja vizinha. Quem é ela? Presidente da Organização Nacional das Mulheres ou o quê? Ex-presidente e cofundadora das Irmãs em Armas. Autora de A Sombra de Minha Mãe e Lírios do Vale.
O primeiro é um estudo sobre mulheres espancadas e as razões por que tantas se recusam a denunciar os homens que as agridem. Ganhou o prêmio Pulitzer com o livro. Suzy Day é uma das 3 ou 4 mulheres politicamente mais influentes nos Estados Unidos de hoje, e realmente escreve tão bem quanto pensa. Aquele palhaço sabe que tem um abaixo-assinado endereçado a ela ao lado da caixa registradora. Que abaixo-assinado é esse? Estamos tentando trazê-la à cidade para uma palestra, explicou Davenport. Você sabe que o Grupo Pela Vida tentou explodir uma bomba no Obamacare no Natal passado, não sabe? Ralph recuou cautelosamente a lembrança até o buraco negro em que vivera em fins de 1992. Bem, me lembro que os tiras apanharam um cara no estacionamento do hospital com um latão de gasolina, mas não sabia. Era o Charlie Pickering. Faz parte do Pão de Cada Dia, um dos grupos pela vida que fazem constantes manifestações lá, explicou Davenport. Foram eles que instigaram o rapaz, pode crer. Este ano deixaram de lado a gasolina. Vão tentar fazer a Câmara de Vereadores mudar a legislação do distrito e riscar o Obamacare do mapa. E é bem possível que consigam. Você conhece Derry, Ralph? Não é bem um viveiro de liberalismo. Não, disse Ralph com um sorriso descorado. Nunca foi. E a Obamacare é uma clínica de abortos, não é? Davenport lançou-lhe um olhar de quem está perdendo a paciência e indicou com a cabeça a seco de Randy Rose. É como gente idiota que nem ele chama a instituição. Só que gostam de usar a palavra usina em vez de clínica. Desprezam todo o resto que a Obamacare faz. Para Ralph, Davenport começava a parecer o cara da TV que anuncia minhas calças indesfiáveis nos intervalos do filme de domingo à tarde. Eles fazem terapia familiar, cuidam dos casos de abuso de mulheres e crianças e mantêm um abrigo para essas mulheres lá para os lados de Newport. Tem um centro para atendimento de estupros na cidade, junto ao hospital, e uma linha direta de 24 horas para mulheres vítimas de estupro ou espancamento. Em resumo, eles defendem ideias que levam os homens de Marlboro como Dalton a apelarem para essas baixarias. Mas eles fazem abortos, retrucou Ralph. É contra isso que o pessoal se manifesta, certo? Ralph tinha a impressão de ter visto manifestantes com cartazes diante do edifício de tijolos à vista, baixo e discreto, que sediava o Obamacare há anos. Eles sempre lhe pareciam demasiado pálidos, demasiado fanáticos, demasiado magros ou demasiado gordos, demasiado convictos que Deus estava do seu lado. Os cartazes que carregavam diziam: o feto tem direitos também e a vida é uma bela opção, e o já conhecido aborto é crime. Em diversas ocasiões, mulheres que usavam a clínica, que para Ralph era próxima, mas desvinculada do hospital Derry Home, tinham levado cusparadas. Eles fazem abortos, Ham confirmou. Você é contra? Ralph pensou no número de anos em que Caroline e ele tinham tentado ter um filho, anos que não produziram nada além de falsos alarmes e um único e sangrento aborto espontâneo aos 5 meses de gravidez, e sacudiu os ombros. De repente, o dia lhe pareceu demasiado quente e as pernas demasiado cansadas. A lembrança da viagem de volta, principalmente o trecho da ladeira morro acima, pendia no fundo de sua mente como um peixe preso numa fieira de anzóis. Sei lá, respondeu. Só gostaria que as pessoas não fizessem tanto estardalhaço. Davenport deu um grunhido. Foi até a vitrine do vizinho e espiou o falso cartaz de procura-se. Enquanto o contemplava, um homem alto e pálido com uma barbicha, a absoluta antítese do homem de Marlboro na opinião de Ralph, materializou-se, vindo das sombras profundas da Second Hand House, como um fantasma de teatro de variedades, um tanto mofado nos contornos. Viu que Davenport olhava, e um sorrisinho desdenhoso marcou os cantos de sua boca. Ralph achou que era o tipo de sorriso que podia custar a um homem alguns dentes ou uma fratura no nariz, especialmente num dia abafado como aquele. Davenport apontou para o cartaz e sacudiu a cabeça enfaticamente. O sorriso de Dalton se alargou. Abanou as mãos para Davenport. Quem liga para o que você pensa, dizia o gesto, e em seguida desapareceu novamente nas profundezas de sua loja. Davenport voltou-se para Ralph, manchas vermelho-vivas ardendo no rosto. A foto desse homem devia estar junto da palavra pentelho no dicionário. Aposto que é exatamente isso que ele acha de você, pensou Ralph, mas naturalmente calou-se. Davenport parou diante do carrinho cheio de brochuras,
as mãos enfiadas nos bolsos sob o avental vermelho com os trocados, refletindo sobre o cartaz de Ei, ei, Susan Day. Bem, disse Ralph, acho que é melhor eu. Davenport despertou de suas reflexões. Não vá ainda, não, falou. Assine primeiro meu abaixo-assinado, está bem? Devolva um pouco de alegria à minha manhã. Ralph remexeu os pés, constrangido. Em geral, não me envolvo em confrontos desse. Vamos, Ralph. Davenport emendou num tom de vamos ser razoáveis. Não estamos falando de confronto. Estamos falando de garantir que gente excêntrica e maluca como a que dirige o pão de cada dia e brucutus políticos como Dalton não fechem um centro de assistência às mulheres. Isto não é o mesmo que pedir seu apoio para os testes de guerra química com golfinhos. Não, respondeu Ralph. Acho que não. Nossa expectativa é mandar 5.000 assinaturas a Susan Day até o dia 1º de setembro. Provavelmente não vai adiantar nada. Derry não passa de um buraco no meio da estrada. E ela provavelmente já deve ter compromissos agendados até o próximo século. Mas não custa tentar. Ralph pensou em responder a Ham que o único abaixo-assinado que gostaria de assinar era aos deuses do sono para que lhe devolvesse as 3 horas de bom descanso noturno que lhe tinham roubado. Mas outra espiada na cara do amigo o fez decidir em contrário. Caroline teria assinado essa porcaria, pensou. Ela não era fã do aborto, mas também não era fã de homens que chegam em casa depois dos bares fecharem e confundem mulheres e crianças com saco de pancadas. Verdade, mas essa não teria sido sua principal razão para assinar. Teria assinado pela possibilidade de ouvir uma autêntica agitadora como Susan Day de viva voz, a poucos metros de distância. Teria feito isso pela curiosidade inata que provavelmente fora sua característica dominante. Uma coisa tão forte que nem mesmo o tumor cerebral conseguiria anular. 2 dias antes de morrer, ela puxara a entrada de cinema com que ele marcara o romance que tinha deixado em cima da mesa de cabeceira do lado dela, porque queria saber que filme fora ver. Na verdade, assistira à Questão de Honra, e ficou ao mesmo tempo surpresa e desanimada ao descobrir o quanto doía lembrar do incidente. Ainda agora doía para danar. Claro, disse a Ham, terei prazer em assinar. Você é dos meus, Davenport exclamou, dando-lhe uma palmadinha no ombro. O ar anuviado foi substituído por um sorriso, mas Ralph não achou que a mudança melhorasse alguma coisa. O sorriso era duro e pouco agradável. Entre no meu antro de inquietude. Ralph acompanhou-o pelo interior da loja que recendia fumo e que não parecia particularmente iníqua às 9h30. Winston Smith correu diante dos dois, parando apenas uma vez para olhá-los com aqueles vetustos olhos amarelos. Ele é um bobo e você outro, poderia ter dito aquele último olhar. Nas circunstâncias, não era uma conclusão que Ralph fizesse muita questão de discutir. Meteu seu jornal debaixo do braço, curvou-se para a folha de papel pautada sobre o balcão ao lado da caixa registradora e assinou abaixo-assinado para Susan Day via Derry falar em defesa do Woman Care. 3. Saiu-se melhor subindo a ladeira morro acima do que esperava e atravessou o cruzamento em X da Witcham com a Jackson pensando, e aí, não foi tão ruim assim, foi? De repente, percebeu que seus ouvidos estavam zumbindo e as pernas começavam a tremer sob o peso do corpo. Parou do outro lado da Witcham e colocou a mão sobre a camisa. Sentiu o coração bater sob o tecido, bombeando sangue com uma fúria que dava medo. Ouviu um farfalhar de papel e viu um suplemento de anúncios se soltar do Globe de Boston e caiu oscilando na sarjeta. Começou a se abaixar para apanhá-lo e então parou. Não é uma boa ideia, Ralph. Se você se abaixar, é bem capaz de se estatelar. Sugiro que deixe o suplemento para o Gary. Muito bem, é uma boa ideia, murmurou endireitando-se. Pontos negros surgiram diante de seus olhos como um bando surreal de corvos e, por um instante, Ralph quase teve certeza de que, de um jeito ou de outro, ia acabar caindo por cima do suplemento. Ralph, você está bem? Ele ergueu os olhos cautelosamente e viu Louis Chase, que morava do outro lado da Avenida Harris, a meio quarteirão da casa que ele dividia com Bill McGovern. Estava sentada em um banco do lado de fora do Parque Strawford, provavelmente à espera do ônibus da Rua do Canal para levá-la ao centro. Claro, estou ótimo, respondeu, fazendo as pernas mexerem. Teve a sensação de que atravessava um caminho pegajoso, mas achou que chegara ao banco sem dar vexame. Não pôde, porém, conter um suspiro de gratidão ao se sentar ao lado de Lois.
Louis Chase tinha grandes olhos escuros, do tipo que chamavam de olhos ibéricos quando Ralph era criança. E ele era capaz de apostar que aqueles olhos tinham dançado na imaginação de dúzias de rapazes durante os anos em que Louis frequentara a escola secundária. Continuavam a ser seu ponto forte, mas Ralph não gostou muito da preocupação que percebia neles agora. Era... o quê? Um pouco atenciosa demais para seu gosto. Foi o primeiro pensamento que lhe ocorreu. Mas não tinha certeza de que formulava o pensamento correto. Ótimo, repetiu Lois. Não tenha dúvida. Ele puxou o lenço do bolso traseiro, examinou-o para se certificar de que estava limpo e em seguida enxugou a testa. Espero que não se importe que lhe diga uma coisa, Ralph, mas você não parece ótimo. Ralph não se importava que ela dissesse sim, mas não sabia como lhe dizer isso. Você está pálido, suando, e está agindo como um porcalhão. Ralph olhou para Lois espantado. Alguma coisa caiu do seu jornal. Acho que era um suplemento publicitário. Caiu? Você sabe perfeitamente que caiu. Me dá uma licencinha. Ela se levantou, atravessou a calçada, abaixou-se. Ralph reparou que, embora seus quadris estivessem um tanto largos, as pernas continuavam admiravelmente enxutas para uma mulher que devia andar pelos 68, e apanhou o suplemento. Voltou com ele ao banco e se sentou. Pronto, agora você não é mais um porcalhão. Ele sorriu mesmo sem querer. Muito obrigado. Não tem de quê. Posso usar o cupom de descontos do restaurante, da loja de hambúrgueres e da Coca Diet? Engordei tanto desde que meu marido morreu. Você não está gorda, Lois? Muito obrigado, Ralph. Você é um perfeito cavalheiro. Mas não vamos mudar de assunto. Você teve uma tontura, não foi? Na verdade, você quase desmaiou. Eu estava apenas recuperando o fôlego, informou secamente, virando-se para observar um grupo de garotos que jogava beisebol dentro do parque. Jogavam com garra, riam e bolinavam uns aos outros de sacanagem. Ralph invejou a eficiência dos seus sistemas de condicionamento de ar. Recuperando o fôlego, é? É, apenas recuperando o fôlego. Lois, você está começando a parecer um disco arranhado. Pois bem, o disco arranhado vai lhe dizer uma coisinha. Você é maluco de tentar subir o morro acima neste calor. Se você quer caminhar, por que não escolhe a extensão da Harris, que é plana, como costumava fazer? Por que me faz pensar em Caroline? Falou, aborrecido com a maneira seca e quase grosseira com que respondia, mas sem conseguir se refrear. Que merda! Ela apertou rapidamente sua mão. Me desculpe. Está tudo bem. Não está, não. Eu devia ter deduzido. Mas seu estado agora há pouco também não era nada bom. Você não tem mais 20 anos, Ralph. Nem mesmo 40. Não quero dizer que não esteja em boa forma. Qualquer pessoa pode ver que está em ótima forma para um cara da sua idade. Mas precisa se cuidar um pouco mais. Caroline gostaria que você se cuidasse. Eu sei, mas estou realmente... Bem, ele ia dizer. E então ergueu os olhos postos nas mãos. Tornou a encarar os olhos escuros da mulher e o que viu neles durante alguns segundos não o deixou terminar o que ia dizer. Havia tristeza e cansaço naqueles olhos. Ou seria solidão? Talvez ambos. De qualquer modo, não foi só isso que viu neles. Viu-se a si mesmo. Você está sendo tolo, diziam os olhos que contemplavam os seus. Talvez nós dois estejamos. Você tem 70 anos e é viúvo, Ralph. Eu tenho 68 e sou viúva. Quanto tempo vamos nos sentar em sua varanda à noite com Bill McGovern, bancando a vela mais velha do mundo? Não muito, espero, porque nenhum de nós dois debutou ontem. Ralph? Louis chamou, repentinamente preocupada. Você está bem? Estou, respondeu, voltando mais uma vez o olhar para as mãos. Claro que estou. Você estava fazendo uma cara de quem? Bem, não sei. Ralph se perguntou se a combinação do calor e da subida da ladeira teriam confundido um pouco seu cérebro. Porque, afinal de contas, estava diante de Louis, a quem McGovern sempre se referia, com um pequeno e satírico arquear de sobrancelha esquerda, como a nossa Louis. E tudo bem, era verdade. Ela continuava em boa forma. Pernas enxutas, um bonito busto e aqueles olhos notáveis. E talvez ele não se importasse de levá-la para a cama. E talvez ela não se opusesse. Mas o que haveria depois?
Se por acaso visse uma entrada de cinema saindo do livro que ele estava lendo, será que a puxaria, cheia de curiosidade pelo filme que ele vira, e lamentaria que não tivesse ido junto? Ralph achava que não. Os olhos de Lois eram notáveis, e ele descobrira os seus próprios descendo pelo decote em V da blusa dela mais de uma vez, quando os três se sentavam na varanda, bebendo chá gelado na fresca da noite. Mas ele tinha a impressão de que sua cabecinha podia meter sua cabeçorra em apuros mesmo aos 70. A velhice não era desculpa para alguém se tornar descuidado. Ele se pôs de pé, consciente de que Lois o observava, e fez um esforço extra para manter o corpo ereto. Obrigado por sua preocupação, disse. Quer acompanhar o velho rua acima? Obrigada, mas estou indo para o centro. Há uma promoção de lã cor-de-rosa muito bonita num círculo de costura e estou pensando num chale. Vou ficar aqui, esperando o ônibus e curtindo os meus cupons. Ralph sorriu. Faça isso. Deu uma olhada nos garotos que jogavam no campo improvisado. Nisso, um menino com uma extravagante cabeleira ruiva arremeteu da terceira base e se atirou no chão mergulhando de cabeça e foi bater contra as caneleiras do apanhador com um audível pã. Ralph fez uma careta, imaginando ambulâncias com luzes piscando e sirenes ligadas, mas o cabelo de cenoura se levantou de um salto, rindo. Perdeu o lance, seu trapalhão, gritou. Perdi uma porra, retrucou o apanhador indignado, mas em seguida caiu na gargalhada também. Já teve vontade de voltar a essa idade, Ralph? Perguntou Lois. Ele pensou um pouco. Algumas vezes. Em geral parece cansativo demais. Apareça hoje à noite, Lois. Venha sentar um pouquinho conosco. Sou bem capaz de fazer isso, ela respondeu, e Ralph começou a subir a Avenida Harris, sentindo o peso daqueles olhos notáveis pousados nele e procurando manter as costas retas. Achou que estava se saindo bem, mas era dureza. Nunca se sentira tão cansado na vida.